de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado do Tratado sobre a Oração de Tertuliano, presbítero, do século III da nossa era cristã, e traz como título o sacrifício espiritual. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados. Do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quem vos pediu estas coisas? O Evangelho nos ensina o que pede o Senhor. Está chegando a hora, diz ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito e por isso procura tais adoradores. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração, como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Esta oferenda, apresentada de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, casta e sem mancha, coroada pelo amor, é a que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo das boas obras. Entre salmos e hinos, ela nos alcançará de Deus tudo o que pedimos. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade, se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos de sua eficácia. Nos tempos passados, a oração livrava do fogo, das feras e da fome. E, no entanto, ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã. Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo, não feche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, não impeça milagrosamente o sofrimento, mas venha em auxílio dos que suportam a dor com paciência, aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Outrora, a oração fazia vir as pragas, derrotava os exércitos inimigos, impedia a chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos e roga pelos perseguidores. Será para admirar que faça cair do céu as águas, se conseguiu
que de lá descessem as línguas de fogo? Só a oração vence a Deus. Mas Cristo não quis que ela servisse para fazer mal algum. Quis antes que toda a eficácia que lhe deu fosse apenas para servir o bem. Consequentemente, ela não tem outra finalidade senão tirar do caminho da morte as almas dos defuntos, rebustecer os fracos, curar os enfermos, libertar os possessos, abrir as portas das prisões, romper os grilhões dos inocentes. Ela perdoa os pecados, afasta as tentações, faz cessar as perseguições, reconforta os de ânimo abatido, enche de alegria os generosos, conduz os peregrinos, acalma as tempestades, detém os ladrões, dá alimento aos pobres, ensina os ricos, levanta os que caíram, sustenta os que vacilam, confirma os que estão de pé. Oram todos os anjos, ora toda criatura, oram à sua maneira os animais domésticos e as feras, que dobram os joelhos, saindo de seus estábulos ou de suas tocas, levantam os olhos para o céu e não abrem a boca em vão, fazendo vibrar o ar com seus gritos. Mesmo as aves, quando levantam voo, elevam-se para o céu e, em lugar de mãos, estendem as asas em forma de cruz, dizendo algo semelhante a uma prece. Que dizer ainda a respeito da oração? O próprio Senhor também orou. A Ele honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo texto de Tertuliano sobre a oração. A oração como um sacrifício espiritual. É belo como Tertuliano faz memória do que a oração realizou no passado. Todos os prodígios, os eventos que se deram pela oração, pela perseverança do povo na oração. E Tertuliano mostra uma grandeza e eficácia muito maior a partir de Cristo. Se no passado a oração era capaz de realizar prodígios e coisas maravilhosas aos olhos, hoje, porque nutrida por Cristo e voltada para Cristo, pode realizar o maior de todos os milagres, que é a libertação do mal, a libertação do pecado. Pode dar o ânimo necessário para lutarmos contra as intempéries deste mundo, desta terra, e nos aproximam de Deus como um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. A oração que substitui todos os sacrifícios antigos nos leva a ter intimidade com Deus, a fazer parte da vida de Deus e permitir que Ele também faça parte da nossa vida. A oração que nos leva a ter intimidade com Deus nos dá a força necessária para superarmos os obstáculos, as dificuldades do dia a dia. A oração é que nos dá o discernimento para fazermos a vontade de Deus mais do que a nossa própria vontade e realizarmos aquilo que é necessário para que vivamos felizes já nesta terra. A oração, que é uma linguagem misteriosa, mas real, verdadeira, é que nos aproxima sempre mais do Senhor. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Mãezinha do Céu. Neste nosso ato de consagração, queremos dizer que nós confiamos na sua intercessão e sabemos que a nossa vida, com nossos pedidos, preces e agradecimentos, ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, repleta da presença de Deus. Que você não se esqueça de fazer caridade e de ser sinal do ressuscitado na vida dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.